quando um técnico de seleção convoca um time, aquele time ali, a princípio, não joga junto, né? Não. Tem cada um de um pedaço do mundo, né? E coloca todo mundo ali, e a ideia é aquilo ali funcionar como um time, né? E eu suponho que isso é um desafio. Vamos lá. Me parece óbvio que é mais fácil o entrosamento e jogar como um time quando a gente tá falando dos clubes, né? Quando a gente fala de seleção brasileira, tem que ser mais no... Eu nem sei como. Como é que vocês se conectam? É o quê? Vocês viram um amigo um do outro muito rápido? Eu fico pensando, a concentração ajuda nesse processo, porque por um tempo o mundo de vocês tá ali dentro, né? E teve eu não sei como é hoje, mas teve uma época que tu não podia namorar. Tirando o Romário, que dava aquelas fugidinhas. Mas eu também não sei, supostamente. A princípio, na concentração, eu lembro dos papos que eu vi o Zagallo falando, não, a concentração é sério, que não sei o que e tal. Então, como é que faz pra funcionar como um time em condições assim, pouco tempo e tal? Treinar time é bem mais fácil do que a seleção, em termos de entrosamento. Porque o time você tem, por exemplo... Aliás, tinha, né, os treinadores, 1 ano para trabalhar, já não tem mais. Já foge um pouco da nossa regrinha aí. Por quê? No time, você perde um jogo, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Você tem tempo de recuperar. Se você perder um jogo hoje, você consegue recuperar já na quarta-feira. Se você perder na quarta, você recupera no domingo. Se você perder 3 jogos, você consegue... Se você perder 3 jogos, você consegue recuperar. Tá demitido. Se perdeu 3 jogos, tá demitido. Mas você ainda consegue recuperar. A seleção brasileira, não. Mas a seleção brasileira, a concentração é de extrema importância. É ali que você vai ter o tete-a-tete, que o treinador vai conversar, vai falar, vai explicar. O que o Ancelotti gosta? Do treinamento. Ele gosta muito de treinar. Ele gosta de repetição. O treinamento do Ancelotti é repetição, 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 para as pessoas entenderem aquilo que ele quer. Só que eu falei com ele, falei, mister, o senhor não vai ter tempo. No Brasil, você não vai ter tempo. Você tem 4 jogos das eliminatórias, depois talvez mais uns 6 jogos até a Copa do Mundo de amistosos. Eu tô presumindo que sejam 6 jogos. Você vai ter que entrosar aqui. E os jogadores que você já conhece. Quando nós vamos para a seleção brasileira, todo mundo já conhece todo mundo. A maioria hoje que é convocado para o Ancelotti joga fora do país. Os 11, se você pegar os 11 titulares, os 11 jogam fora. Então já se conhece. É mais fácil. O treinador ele vai convocar, primeiro, quem ele conhece, quem ele sabe que tem capacidade de exercer aquilo que ele quer e quem ele vai confiar. O treinador não vai convocar por convocar. O Ancelotti, ele não convoca por convocar. E o Ancelotti, se você não estiver bem, você não vai. Se estiver bem, você vai. Ele já provou isso. Exato. E a decisão de jogar ainda vai ser minha. Você vai lá e esteja bem, a decisão de jogar é minha. Mas quando ele convoca, ele já sabe quem ele convocou, se tá jogando, se não tá jogando, se pode exercer essa função, se não pode, onde ele pode usar esse jogador ou não. Então ele tem muito disso. E ele tem esse lado humano de entender o jogador e fazer com que o jogador entenda aquilo que ele quer. O ideal seria ter aí 30 dias para que você possa entrosar o time do jeito que você quer, treinar e mostrar para eles posicionamento. Ele é muito assim, didático. É posicionamento, você aqui, ali, a maneira de jogar, a virada de bola, o posicionamento na virada de bola, ele treina muito isso. Só que na seleção brasileira ele não vai ter tempo, cara. Ele vai ter que entrosar nesses amistosos que vai ter aí agora e no pouco treinamento até a Copa do Mundo. Mas quando vai para a seleção brasileira, realmente é isso. É concentrar, cara. A Copa do Mundo são 40 dias que pode mudar a vida de todo mundo, pô. Caramba, 40 dias que vai mudar a vida de todo mundo. Se eu ficar 40 dias sem ver a minha família concentrado numa Copa do Mundo, cara, ninguém vai morrer por isso. E eu posso voltar campeão do mundo. E vou ter a vida inteira para ficar com a minha família, curtir meus amigos, curtir todo mundo e sendo campeão do mundo. Olha a diferença. É dessa maneira que eu pensava e que eu falava pros meninos. Gente, vocês têm 40 dias, mano. Vocês têm 40 dias para mudar a história. Não a história do futebol, a história de vocês. Cara, de cada um de vocês. Imagine chegar no Brasil campeão do mundo. O que sua filha vai falar? Ah, papai, você é campeão do mundo. E seu filho vai te abraçar e vai falar, paizão, você é campeão do mundo. Cara, pensa nisso. São 40 dias. Vai ficar com saudade? Vai. Vai sentir falta? Vai. Mas, cara, pensa aqui, ó. Pensa em quem você vai marcar, a sua função, do jeito que você vai jogar. Pensa no treinamento, na sua alimentação. Pensa em descansar. Pensa, foca a Copa do Mundo. Que você pode voltar para trás depois sendo campeão do mundo. Ou como simples jogador que passou por a seleção brasileira. E aí?
Entendi. É. Eu não sei se a gente tem hoje esse mesmo tesão, cara. E isso é triste de falar, sabia? Eu queria ter a mesma confiança no tesão dos jogadores da seleção brasileira. E assim, não é dizendo que os caras são ruins ou que eles jogam desmotivado, não é nada disso. É impossível jogar desmotivado na seleção, né? Não é isso. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu não sei, Cafu, mas a sensação que eu tenho é a seguinte. Porra, eu já sou foda no clube que eu jogo, mané. Eu já sou foda. Aqui na seleção, quero ganhar, quero isso, quero aquilo, quero ser campeão do mundo. Mas se não for, tudo bem. Eu sinto um pouco isso. Eu queria que fosse. Não tem opção de não ser, sabe? Mesmo que não seja, porque o esporte é assim, mas na cabeça. Na cabeça. Você entende? Eu não tenho certeza, eu não sinto isso. Posso estar falando uma grande merda, mas eu não sinto isso, tá? Eu vejo, às vezes eu sinto uma parada meio, parece que tirou o pé, parece que tirou o corpo, parece que, não, sei lá, tá se preservando. Meu irmão, tá na seleção brasileira, entendeu? Tu tem que ser muito foda mesmo, brabo, tu tem que entregar tudo naquela porra ali. Tudo e mais um pouco. Você falou bem, você tá na seleção, cara. Você tá defendendo 220 milhões de brasileiros. Mas eu não sei se eu tô sendo justo, tá? Você tá defendendo a sua pátria. Eu não acredito que os jogadores da seleção brasileira vão pra seleção sem vontade, sem dedicação, sem comprometimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles querem, que eles têm vontade. Mas acredito também que é que nem você falou. Talvez a maioria deles já estejam consagrados. A vida tá resolvida. Nos seus clubes, a vida tá resolvida. Talvez eles não tenham a noção do que é ser campeão. Talvez para muitos deles não tenha noção, mas eu acho que a maioria já tá sentindo na pele agora o que é disputar umas eliminatórias. O que é jogar numa seleção brasileira no Brasil. O que é enfrentar uma torcida quando você tá perdendo. O que é enfrentar uma Bolívia na altitude. Talvez agora eles estão sentindo o tamanho do peso da responsabilidade. Porque antes nós não dávamos responsabilidade para esses meninos. Agora nós estamos dando responsabilidade. E uma responsabilidade boa, porque o Brasil já está classificado. O Brasil classificou com 2 jogos de antecedência. Se o Brasil não classifica com os 2 jogos de antecedência, nós poderíamos sofrer. Aí nós íamos ver o quanto esses meninos iriam sofrer. Talvez o que fala, eu entendi o que você quer dizer. Que, cara, na nossa época, a gente demonstrava esse prazer. Demonstrava essa vontade, esse tesão de estar na seleção brasileira. Cara, eu tô na seleção. Boa. E estar na seleção era uma questão de orgulho para todo mundo. Como é uma questão de orgulho para esses meninos também. Eu tenho certeza que eles são orgulhosos de disputar, de jogar com a camisa da seleção brasileira. Mas parece que tem algo diferente. Tipo assim, ganhou, perdeu. A gente fala assim, se perder, nós estamos na roça. Fala, se perder, nós vamos chegar no Brasil, meu Deus. Então a gente tinha essa responsabilidade de falar, não podemos perder. Se perder, vixe Maria, vamos quebrar todo mundo no meio, vai arrebentar e vai. Porque a maioria perde e já vai diretamente para a Europa. Eles não pegaram essa pressão que é aqui no Brasil. Eu sinto isso, não sei Talvez se estou sendo seja justo, essa mas... pressão aqui no Brasil, eles não sofreram essa pressão aqui no Brasil que nós sofremos em termos de eliminatória. Para eles de repente está muito cômodo, muito fácil. Mas talvez porque eles não tenham realmente a noção do que é ser campeão do mundo, do que representa ser campeão do mundo. E eu tenho certeza que aos poucos isso vai chegando, vai encaixando na cabeça desses meninos. O quanto é importante ser campeão, o quanto é importante estar vestindo a camisa da seleção e o que eles representam para nós. Porque naquele momento todos eles estão representando nós brasileiros. Eles representam a nossa imagem, a nossa alegria, a nossa felicidade, o orgulho de ser brasileiro. Porque o brasileiro tem orgulho. Quando o Brasil é campeão, que eles batem no peito, saem na rua e falam, eu tenho orgulho de ser brasileiro. E a seleção brasileira resgata esse orgulho. Tu acha que esse lance de trocar muito de treinador aqui no Brasil seria um dos principais problemas do futebol brasileiro? Porque eu acho. Eu nunca concordei com a troca de treinador na decorrência do campeonato. E eu sempre declaro aqui, sempre falei. O Diniz devia ter saído da seleção brasileira? Não. O Dorival deveria ter saído? Não. Eu não concordo com a troca de treinadores no decorrer de uma competição. Por quê? Se você troca o treinador no decorrente de uma competição, aí sim você está chamando o treinador de incompetente. Termina a competição.
Porque os treinadores, eles têm uma programação, começo, meio e fim. Que é a preparação, é o ajuste do time, é os encaixes que precisa. Olha, contrata esse porque eu tô precisando de mais 3 ou 4 jogadores. Aí ele vai te contrata esses 3, 4 jogadores, aí começa o campeonato. Aí você precisa fazer com que esses jogadores entrosem. Aí se você tem 2 derrotas, já começa a colocar em dúvida o trabalho do treinador. Na 4ª derrota, você manda o treinador embora. Aí você tem um trabalho que você tinha de começo, meio e fim, ele só tem começo. Porque às vezes não tem nem meio. Então eu sou contra, dirigentes, eu sou contra mandar um treinador embora no decorrer de uma competição. A pressão da torcida, que nem a Leila falou, a torcida não joga. O jornalista não joga. Nossa, mas tem que ter culhão pra aguentar, hein? Mas aí é que tá, tem que aguentar. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Concordo. Porque eu duvido que um treinador vai escalar um time ou vai montar um time pra perder. Ele não vai montar um time pra perder. Ele não vai montar um plantel pra ir pra 2ª divisão. Ele vai montar um plantel pra ser campeão. Ele vai montar um plantel para ir para Libertadores, para ir para uma Champions League, para ir para esses campeonatos importantes. Mas agora, se você interrompe o trabalho desse treinador na metade do caminho, você dá o direito de falar que esse treinador é incompetente. E ele não é incompetente, porque você não fez com que ele terminasse o trabalho dele. Agora, terminou o campeonato. Vamos lá. Aí, treinador, você ficou em 11º, a minha expectativa era que você fosse campeão. Muito obrigado, valeu pelo seu trabalho. Acabou. Ele cumpriu com a função dele até o término. Porque esse negócio de trocar treinador em decorrer da competição, eu vou trocar o treinador porque aí o time vai. Pode ir o primeiro jogo, o segundo jogo, e se no terceiro jogo não der mais certo? Aí troca de novo. Cara... E aí a gente tem um rodízio de técnicos que tem até uns gringos entrando já no circuito. Nesse rodízio também, né? Cara, não troca. Cara, você gasta dinheiro trocando de treinador, você tem que pagar o treinador até o término do contrato dele, você tem que pagar a multa de rescisão, e com esse dinheiro você só tinha esperar se terminar o campeonato, e aí sim eu vou dar uma resposta para minha torcida. Torcida, infelizmente esse treinador não foi bem, nós estamos mandando ele embora e estamos tentando um outro ciclo. Espera terminar, cara. Não tome decisão precipitada, não toma decisão na pressão. Eu sou obrigado a mudar o treinador. Mas onde diz na regra que você é obrigado a mudar o treinador e esse treinador que vai entrar vai dar certo? Se não der certo, você vai trocar treinador 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Os treinadores que manteram uma regularidade e manteram um determinado tempo nos clubes são os que estão fazendo sucesso. São os que estão dando certo. Cara, eu lembro em 94 que parava a porra toda, meu irmão, quando ia ter jogo. Tipo, não tinha aula. Né? Mesma coisa em 98, mesma coisa depois em 2002. Aí isso foi abrandando, né? Foi ficando menos intenso esse amor. Mas eu lembro de como era. Eu lembro de 94 eu era uma criancinha, eu tinha 9 anos. Mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro daquela final, tava na casa do meu tio. Eu lembro como a seleção chega desacreditada, inclusive, pra caralho. Né? Acho que isso foi o combustível, inclusive, pra vocês, não foi não? Foi. É sempre desafiador, Igor. Gão, é sempre desafiador. Se chegar numa Copa do Mundo desacreditada pelo seu povo, pelo seu país, é desafiador. 94 eu era um coadjuvante, por exemplo. O titular absoluto era o Jorginho. E eu sabia que eu era o reserva do Jorginho. Nós classificamos no último jogo no Maracanã. Mano. Nós chegamos na Copa do Mundo de 94, as notícias eram do Brasil e a 16ª seleção da Copa do Mundo. Não vai passar da primeira fase. Eu lembro de uma frase que ele falava, a era dos dinossauros, a era Dunga, a era do não sei o quê, porque eles vieram do mau resultado em 90, então que já tinha que acabar, que o Dunga não tinha que mais ir para a seleção brasileira. Cara, e nós, menino ainda, vamos dizer, né, em relação a Raí, Jorginho, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dungazinho, Mazinho, Romário, Bebeto, tinha... Pô, jogador cascudo, mano. O mais novo desse time era o Ronaldinho, não era? O mais novo era o Ronaldinho. O Ronaldinho. O Paulo Sérgio, Viola. Essa é a galera toda. Eu completei esse álbum aí. Cara, depois que o Brasil entrou de mão dada aqui no Brasil, naquele jogo em Recife, aí os caras falaram, agora esquece. Copa do Mundo vai ser diferente. Porque eles falavam no vestiário, nós só precisamos classificar. Só precisa classificar. Porque o Brasil é respeitado. Por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas o Brasil é o Brasil. O Brasil é respeitado onde vai, a camisa verde e amarela é respeitada onde vai. Eles têm medo da seleção brasileira. Quem joga de igual para igual com a seleção brasileira sofre porque sabe do potencial da seleção brasileira. E quando nós chegamos em 94, nós já chegamos tendo problema. Nossa zaga inteira machucou.
Ricardo Gomes, Moser, Ricardo Rocha, todo mundo machucou. Aí formou uma dupla de zaga, Aldair e Márcio Santos. Melhor dupla de zaga que você pode imaginar. Nosso time se uniu, cara. Nosso time se uniu tanto que nós que éramos reserva, nós treinávamos como se fosse a seleção adversária da seleção brasileira. O Parreira falava, eu preciso de vocês, gente. Pode contar conosco, Parreira. O que o senhor precisa? Que vocês treinam como a Holanda vai jogar. Que vocês treinam como os Estados Unidos vai jogar. Que vocês treinam como a Itália vai jogar. Não tem problema, professor. O que o senhor quiser, nós vamos fazer. E nós fazíamos exatamente como ele pedia, porque nós dávamos a dificuldade que os nossos titulares iriam enfrentar dentro de campo. Uhum. Então, o nosso treino era muito intenso. E a gente fazia isso com prazer, cara. A gente fazia isso com prazer porque a gente sabia que se os caras fossem campeão, nós éramos campeão, pô. Nós vamos ser campeão do mundo também. Então, para muita gente, o Brasil não iria passar da primeira fase. Chegou desacreditado. E esses caras no vestiário falaram assim, ó, nós vamos voltar daqui campeão do mundo. Não existia outra palavra. Não existia a palavra de talvez. Aquele pessimismo. Não, era tudo otimismo. Campeão do mundo. Vamos ser campeão. Todo mundo otimista. Vamos ser campeão do mundo. Vamos ser campeão do mundo. Vamos ser campeão do mundo. Acabou. O pensamento era pensamento positivo. Não tinha um pensamento negativo. Não, nós não vamos ser campeão. Cara, e o pensamento positivo, cara, isso contagia. Uhum. Imagine se a gente chega lá na Copa do Mundo. Vamos perder. Nós não vamos ganhar. Hoje. Cara, não tinha dessa. Era alegria no treino, era alegria no vestiário, era alegria no ônibus, era alegria no refeitório. União completa? União completa. Isso é importante pra caralho. União completíssima. Que nem eu te falei, nós sabíamos que nós éramos reservas. Nós sabíamos que nós precisávamos treinar nosso time principal. Não tinha vaidade. A gente não queria nem saber quem vai fazer gol, quem vai defender, quem não vai. Nós temos que treinar eles, porque se eles forem campeão, nós vamos ser campeão também, pô. Uma hora o nosso tempo vai chegar. O Ronaldo foi pra 94 e não jogou um jogo. 98 já era o melhor jogador da história. Olha como a seleção brasileira te traz benefícios. Curtiu esse corte, né, safado? Então aqui na descrição tem um jeito de você virar membro do Flow, cara. Clica aqui no link, tá? Pô, menos de R$8, não vai nem doer e vai ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo foda pra você, tá bom? Olha! Tem conteúdo todo dia. Todo santo dia.